Bom, pessoal, dando sequência aqui nas lives da CBC, né? Para a gente aqui é uma grande satisfação estar reunido aqui com vocês para tratarmos aí de um assunto de vital importância, né? Principalmente para os atletas, né? Que é o treinamento esportivo. Então, os atletas, treinadores aí estão sendo bastante impactados com essa situação. Nunca passamos eu acredito, né, pelo menos recentemente, aí, por um momento tão delicado como esse, né? E não é só para o esporte, é para o mundo todo, né? As diferentes áreas aí da economia, enfim, a área empresarial também, está todo mundo sofrendo bastante com isso, né? Com esse momento. Bom, eu sou o Fernando Firmino, sou gestor esportivo do alto rendimento da Confederação Brasileira de Ciclismo. Fui atleta, fui treinador. Por alguns anos aí, uns bons anos da minha vida aí também me dediquei e venho me dedicando também aos estudos do treinamento esportivo, do ciclismo. Então é um tema que eu gosto bastante. Então eu sei bem aí o quão desafiante e preocupante tem sido esse momento aí, né? Principalmente aí para os atletas, né? É, e para quem é atleta sabe bem aí, melhor do que ninguém aí, o esporte por si só já é desafiador, né? E ainda mais passando por um momento de tantas incertezas. Mas enfim, está sendo para todo mundo um desafio comum, né? E eu queria apresentar para vocês também o Cadu Polazzo, ele vai participar aqui com a gente. Cadu é treinador esportivo, coordenador das seleções brasileiras de mountain bike também, possui larga experiência aí com treinamento tanto de ciclistas amadores como de ciclistas de alto rendimento, inclusive atletas de nível olímpico, nível mundial. Ele é fisiologista, possui mestrado na área de ciências do esporte também. Bom, Cadu, muito obrigado por aceitar o nosso convite prontamente. Deixa eu te chamar aqui. Oi, tudo bom, Firmino? Boa Tudo noite a bem, Cadu? todos. Tudo bom? Boa noite a todos. Muito contente de estar. Pode falar. Não, legal, Cadu. Quero agradecer aí a sua disponibilidade e aceitar o nosso convite aí. Já falei um pouquinho aí de você para a galera aí e, e bem-vindo aí, Cadu. Que joia. Muito obrigado aí pelo convite. A gente está passando um momento aí dessa pandemia difícil para todos nós e a gente tem que se adaptar, ser capaz de se adaptar a essas mudanças. E eu acho que o treinamento tem um papel aí, ajustes importantes para que os atletas se mantenham motivados, se mantenham se desenvolvendo, né, diante dessas dificuldades que estão agora, né? Com certeza. Nesse tempo de pandemia, muitos atletas têm nos procurado, né, muitos treinadores também, as pessoas envolvidas com o ciclismo aí, pedindo informações, né, sobre principalmente o cenário pós-pandemia, né? Só que a gente também está com tem essa dificuldade também, está prevendo alguns cenários, né? Então, essa iniciativa nossa de estar fazendo esse bate-papo aqui, tratando de um assunto tão importante aí, acho que e preocupante para os atletas, aí para os treinadores, uma das formas que a gente encontrou é estar fazendo essa live para discutir um pouco. Acho que é um momento bastante oportuno aí para nós do ciclismo, né, estarmos compartilhando as informações, passando um pouquinho do que a gente está vivendo aqui também, né? Como eu disse, diversos atletas têm nos procurado, então essa iniciativa é para a gente tentar compartilhar também um pouco de informação, de conhecimento, né? E para a gente tentar superar essas adversidades aí que estão vindo e que estão por vir, né? Da melhor forma possível, né? Ou seja, ter ganhos no treinamento eu acho que é um pouco difícil, né? Mas pelo menos se a gente minimizar as perdas aí para quando a situação retomar, acho que já é um ganho, né, gente? Pelo menos o atleta aí não recomeça do zero, né? Então, para quem está entrando aí depois, quero agradecer aí a participação de todos vocês, tá? A gente está fazendo uma live aqui hoje falando de treinamento esportivo voltado para o ciclismo, né? E principalmente nesse momento tão complicado aqui de pandemia, né? E quem está junto aí com a gente é o Cadu Polazzo, treinador esportivo, né?
O ciclismo por si só já é uma modalidade com bastante desafios, né, Cadu? É, Envolve aí diferentes disciplinas, né? Mountain bike, pista, estrada, BMX Park, BMX Freestyle. Então, o ciclismo já tem esse desafio, né? E dentro de cada disciplina ainda você tem diferentes provas, diferentes características. Então, isso já é bastante desafiador por si só, né? sem E dúvida. o treinamento também é algo bastante abrangente, né? Um atleta com o mesmo treinamento em diferentes momentos se comporta também de outra forma. Então, realmente, a gente tem um desafio grande aí, que é a modalidade já por si só. A gente tem um outro desafio que é o ciclismo e agora passando por essa situação, né? Então, o intuito dessa live aqui também é tá compartilhando alguns conceitos, né, do treinamento para quem já está bastante familiarizado aí, talvez alguma coisa aí sirva de revisão, sirva para despertar alguns insights. Como o tema é bastante amplo, não dá para a gente se aprofundar muito nos detalhes. Mas se a gente conseguir, pelo menos, passar aqui superficialmente o conhecimento para vocês, né, as ideias que a gente tem em mente, já vai ser acho que já vai ser um grande legado, né? E eu já peço também a todos vocês aí que compartilhem também suas experiências, né? Fiquem à vontade para estar passando para o pessoal também aí, pelas mensagens aí. Acho que é um momento aí de troca, né? Todos nós acho que podemos aprender um pouquinho com cada um também aí, né? Então eu já faço esse apelo para vocês aí, né? A confederação, como eu já disse, vem tomando algumas ações para tentar minimizar essas perdas, né? Por meio de informações, né? Num Sim, primeiro sim. momento foi já publicado uma cartilha, está aí nas redes sociais também divulgado, se alguém quiser depois pede que a gente envia, falando aí alguns conceitos básicos do treinamento, alguns cuidados, né, principalmente com o vírus aí, formas de contágio e tudo mais. E também teve uma live já falando sobre o doping, né? O Uhum. Dr. Paulo Schmidt e o Dr. Solera. Muito Então legal. agora a gente tem também aí uma sequência já de lives programadas, né? Já até adianto aí que na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai ter uma live falando exclusivamente do paraciclismo, né? Nossa, Como são públicos bacana. diferentes. Hoje a gente está focando aqui no ciclismo olímpico e já na quinta-feira que vem aí a gente vai ter esse viés aí pro Paralímpico. E na sequência outros profissionais também virão. À medida que eles forem confirmando aí suas agendas, a gente vai divulgando também. Alguns atletas também serão convidados. Enfim, tem toda uma programação aí que nós estamos, que a CBC está desenvolvendo aí para poder trazer algumas informações, poder estar pelo menos tranquilizando aí o pessoal, né? E acho que só o simples fato aí de todos compartilharem das mesmas dificuldades, acho que já é um conforto, né? Uma iniciativa muito bacana. Eu acho que vai ser muito interessante para os atletas, para os treinadores, para todos que estão envolvidos no esporte, no ciclismo. Com Bastante interessante certeza. mesmo. Ricardo, conta um pouquinho para nós aí, você que está bastante envolvido aí com os atletas, né? Já há bastante tempo no treinamento aí, acho que já passou por diferentes situações, né? Diferentes desafios ao longo da sua carreira aí, né? Até mesmo pela quantidade de atletas que você treina aí, imagino que foram situações desafiadoras, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aí para a gente aí como você está orientando, como que você está trabalhando com os atletas, né, nesse momento de tantas incertezas, né? Enfim, como essa é a nossa grande curiosidade aí, né, também. Não, legal. A gente é um momento difícil mesmo. A gente está vendo algumas dificuldades. Eu estou percebendo algumas dificuldades dos atletas, tanto dos atletas amadores quanto dos profissionais. A gente tem a questão da falta de competições, que é a principal motivação do atleta. Então a gente tem que mudar um pouco o foco. O que eu estou tentando enfatizar para eles, que é uma grande oportunidade de fazer um outro bloco de treinamento. A gente tem ali no período de dezembro, janeiro, até um pouquinho de fevereiro, onde é feita toda a preparação, né? E o atleta entra no período competitivo em fevereiro, março, vai até abril, depois esse ano seria assim, ele teria ali 3 semanas de treinamento em abril, depois entraria novamente num bloco de competições.
Então, é importante aproveitar esse momento agora para fazer uma nova preparação. Existe um ajuste em função de ser treinamento indoor, mas é possível sim desenvolver um trabalho que o atleta pode aproveitar esse movimento para se desenvolver. Então, tirando essa dificuldade da competição, o que eu estou enfatizando para os atletas é essa oportunidade. Né? Então, a gente tem aí outras dificuldades, que é o medo da pessoa ficar doente, né, em função do Covid, né, do novo coronavírus. A pessoa tem medo de ficar com o sistema imunológico fraco, pegar uma infecção respiratória, né, e somado a uma infecção pelo vírus, né, pelo coronavírus, ser mais complicado. Então, a gente está tomando muito cuidado para não sobrecarregar tanto no treinamento, dando o descanso correto, preparando o atleta para fazer um treino de alta intensidade sem estar com um acúmulo de fadiga. Então, são alguns cuidados que a gente está tentando ter. A questão da nutrição, então você tem atletas que estão conseguindo se alimentar melhor nesse período, porque está se alimentando em casa, e outros que não, que está tendo dificuldade de se alimentar direito, porque né, não cozinha, né? Então a gente tem aí essas questões. A gente tem também um trabalho psicológico, né? Tem atletas que estão lidando tranquilamente com a situação, outros estão tendo um pouco mais de dificuldade. Você tem atletas, pessoas que têm problemas, questões financeiras, né? Então a gente tem que avaliar o atleta como um todo, entender tudo o que está acontecendo, para também não entrar com foco em treinamento e ele estar com uma cabeça cheia de questões emocionais, financeiras, que vai aumentar o desgaste, vai liberar mais cortisol e acaba influenciando aí nessa questão das cargas de treinamento. Então essas são as dificuldades, né, que na verdade isso acontece no dia a dia. O que a gente está colocando agora é a questão do isolamento, né, a falta de sociabilidade. Então o atleta não tem mais grupo para pedalar, ele não encontra com os amigos, ele não vê a família. Então, todas essas coisas são fatores que têm que ser considerados nesse momento para tomar as decisões certas sobre o treinamento. Entendi. Realmente, né, não existe uma receita pronta, né, para o treinamento. Inclusive, eu passei muito tempo da minha vida também, ainda quando era atleta, procurando essa receita, mas não existe, né? Cada um tem que buscar suas alternativas de acordo com as circunstâncias. E realmente faz parte aí do ambiente esportivo, né, lidar com essas adversidades, né? Então, acho que a dificuldade também de fazer longos, né? É difícil fazer longo em rolo, é possível, muitos atletas conseguem, mas é uma dificuldade, um ajuste que você tem que fazer no treinamento. Né? Então, são coisas né, que não tem como fazer, né? A pessoa tem que também mudar mentalmente a forma de treinar, né, se adaptar mais a um treinamento indoor. É verdade. Mas mesmo nesse contexto ainda dá para se tirar algum proveito, né? Se pelo menos minimizar as perdas aí, acho que já é um grande ganho, né? Se assim eu posso dizer, né? E eu também já deixo até uma pergunta para vocês aí, né? Quais proveitos, né, podemos tirar desse momento, né? Que dá para a gente levar adiante, né? O que eu tenho dito aqui, principalmente para os atletas que eu converso, né, é que tente manter a calma, né? Todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. Estou dizendo para que busquem alternativas aí para o treinamento indoor, principalmente, como eu já disse, né? Vou ser bem enfático nisso para minimizar as perdas. Acho que isso é onde deve ser focado, né? Bastante nesse momento. Enfim, tem que se manter um condicionamento, né? Pelo menos para quando voltar à fase específica, quando a situação normalizar, o pessoal já o atleta principalmente não ter perdido tanto, né? A UCI já anunciou a suspensão do calendário pelo menos até julho, então acho que isso já é uma informação importante para os treinadores, para os atletas. A gente sabe que antes desse período não vai ter competição mesmo, então acho que isso já é um norte, né, pro planejamento do treino em si, né? Então, muito importante. Acho que realmente vai ter que voltar um pouquinho e dar uma olhada para o trabalho de base aí e tá dando uma recuada, né? Um passo atrás, como você até já disse, né? E a gente ainda tem a sorte, né, Cadu, de dar para desenvolver o treinamento aí, o ciclismo, né? De poder ser desenvolvido de forma indoor, né? Apesar
É lógico, a gente sabe que não é o ideal, né? Não é o ideal, não é o específico, né? Não tem a especificidade de subida, descida, vento, enfim, tudo isso que envolve a habilidade, o ciclismo e tudo mais. Mas a gente ainda tem essa sorte aí, né, de poder treinar de forma indoor, né? E como você vem explorando isso aí, Cadu? Quais as tecnologias que existem hoje para esse tipo de treino? Enfim, o que você tem para nos contar sobre isso? Hoje em dia a gente tem a sorte de poder treinar indoor e tem muitos recursos. Desde rolos simples, baratos, que qualquer um pode comprar, até rolos que você interage com o ambiente virtual, pega a subida, pega a descida, fica mais pesado na subida, mais leve na descida. Então é muito, muito interessante esses recursos. Por exemplo, os rolos livres, você está ali, todo mundo conhece, que é do ciclismo, você consegue pedalar, fazer os movimentos da pedalada em cima do rolo, consegue fazer intervalado, consegue fazer contínuo, consegue fazer um fartlek, alterar a cadência, né? Tudo que se faz normalmente em ambiente aberto. Então, não tem desculpa, né? A gente tem os rolos, não tem desculpa. A gente tem os rolos fixos que não tem potência. Então, se você não tem potência na sua bicicleta, vai no rolo livre. Ah, eu tenho potência, treino com potência no rolo livre. Ou você pode Entendi. treinar no rolo fixo, que você prende a roda traseira. Ele é um rolo que, se você usar o magnético ou o fluido, né, são dois modelos, você consegue produzir muita potência. Então, é possível desenvolver muito bem o treinamento nesse tipo de rolo. Uma coisa Ah, legal. uma coisa que tem que entender, que os atletas têm que entender, que o treinamento indoor ele é extremamente efetivo. Se você pegar todos os estudos científicos com treinamento, eles são feitos em treino indoor, em ambiente controlado. Para quê? Para ver se realmente Uhum. aquele treino é efetivo. Então a gente tem que colocar na cabeça que o treinamento indoor deve fazer parte da preparação do atleta, independente do momento que a gente está passando. Então ele tem que incluir isso no custo dele para comprar um rolo bom e treinar em casa, treinar com um ambiente controlado. No rolo a gente tem é constante o esforço, é difícil você ter um ambiente assim para pedalar. Você tem Uhum. precisão na hora de desenvolver um intervalado, então você consegue colocar um ritmo constante, fazer uma recuperação ideal. Às vezes você está fazendo um treino intervalado num ambiente aberto, você está numa subida, de repente vem um plano, de repente vem uma descida, aí você já não está mais aplicando força, aí vem uma subida muito inclinada, então você perde um pouco do controle e da precisão. Então o treino indoor ele Ah, tem legal. essa vantagem, né? Por exemplo, desde 2005, eu sempre usei bicicleta ergométrica, que é antiga, da Monarch, que você consegue calcular a potência dela. Então, e os Ah, estudos bacana. década de 70 já usavam essas bicicletas, fazendo treinamento indoor. Então, eu tenho atletas que desde 2005, atletas foram campeões brasileiros, tiveram grande desenvolvimento quando começaram a treinar com essas bicicletas ergométricas. E essa é mais interessante ainda, que ela é peão fixo, essas ergométricas antigas, o que simula uma bicicleta de velódromo. Então traz um tipo de Entendi. adaptação que você só conseguiria fazer no velódromo. Né? Então, na Entendi. verdade, todos os atletas deveriam ter um velódromo para treinar, né? Independente da modalidade. Então, É. esse tipo de treino de bicicleta fornece essa adaptação. A gente tem hoje rolos com potência, então você quer fazer um treino exatamente naquela intensidade que você precisa controlar. Por exemplo, eu quero fazer 6 tiros de 5 minutos a 320 a 350 watts. Você coloca lá constante, consegue fazer. Você tem os rolos Smart, que você entra no ambiente virtual e você pode colocar um aplicativo que ele controla a potência para você. Então você senta na bicicleta, ele vai controlar o treino exatamente como está prescrito. Então você consegue fazer uma complexidade maior nas sessões de treino. O rolo interativo Smart, né? Esse já, você entra no ambiente virtual você entra no ambiente, numa estrada, e aí tem subida e descida, então ele alivia na subida, tem rolo que tem o climb, que ele levanta a frente da bicicleta e simula os graus de inclinação das subidas. Então, para quem tem esses rolos, fica muito mais interessante ainda
E volto a enfatizar, se você não tem o rolo, compra porque faz parte da programação de treinamento. Entendi. E quem não tem um rolo tão complexo também consegue desenvolver esse tipo de treino, né? Um rolo mais simples Consegue, também, com uma cadência ali, um monitor de frequência cardíaca também, né? sem dúvida nenhuma. É pedalar. Essa é a nossa sorte, né? Um nadador, por É, exemplo, como que o nadador faz é, para é treinar? verdade. Corredor, às vezes, tem uma esteira, é mais fácil, dá até para treinar também, mas tem algumas modalidades que é impossível, né? Não Ah, tem o que legal. fazer. Não, bacana. Então, para quem está entrando, quem entrou depois aí, um pouquinho depois do início, a gente está fazendo uma live hoje aqui, falando sobre treinamento no ciclismo, junto aqui com o treinador Cadu Colassi. Mais uma vez aí, obrigado pela participação de todos. Tá bom, pessoal? Não será possível a gente aprofundar nos temas, mas na medida do possível aí a gente vai trazendo aí particularidades aí do ciclismo, né? Tanto nos aspectos teóricos aí, quanto nos aspectos práticos, né? Então, quando se fala em treinamento, pessoal, é importante que nós pensamos de uma forma bastante ampla também, né? Vale destacar aí a diferença, né, de treinamento, propriamente dito, e da preparação esportiva, né? A preparação esportiva ela é muito mais ampla, ela envolve desde as fases iniciais, dos primeiros anos de treinamento, até os resultados superiores, manutenção e a manutenção desses resultados, né? Então, é legal, antes da gente começar a entrar aqui mais nos aspectos técnicos aí do treinamento, é legal ter isso em mente, né? Que fase dessa jornada, né? Melhor assim dizendo, o atleta está. Então ele está numa fase mais inicial, numa fase de alto desempenho, numa fase já numa transição de carreira. Então é importante. Isso vai dar também todo um norteamento, um delineamento para o seu desenvolvimento, né? Quem está numa fase mais inicial precisa se apegar a alguns aspectos mais gerais do treinamento, da preparação para o organismo suportar os treinamentos posteriores, né? Então, quem está já numa fase mais avançada já é o inverso, já é um treinamento mais direcionado, mais específico. Então, esse é o primeiro ponto aí que acho que vale a gente destacar, né? Então, olhar a preparação esportiva, né? Mais uma vez dizendo, ela é diferente do treinamento. O treinamento é mais um componente da preparação, né? Então, a preparação esportiva ela é composta pelo sistema de competições, que é o que vai nortear todo o processo de preparação, né? Sistema de treinos que o exercício físico aí é tido aí como componente central e mais o sistema de fatores complementares, né? Medicina, biomecânica, fisioterapia, enfim, não vou nem citar todos aqui, porque certamente vou esquecer alguma área aí, né? Estatística e tudo mais. Então é isso que acho que é legal, né? Que eu gostaria de destacar aqui também para vocês aí. Claro, para alguns pode ser repetitivo, mas acho que para quem não tem ainda tanta familiaridade com o treinamento aí, acho que é importante deixar isso destacado, né? E, e, eu, e, o- outra coisa que eu acho importante dizer também, o treinamento a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo, né? Então, quais os objetivos que você quer alcançar lá na frente, ele depende dos Isso. objetivos intermediários e dos objetivos momentâneos, né? Então, e mesmo o atleta com um treinamento repetido em outro ano, o efeito desse treino é diferente, né? Então, aí, o que eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo aí, né, nos assistindo? Pessoal, tenha um objetivo traçado. Acho que isso é o ponto crucial do treinamento. Saiba onde você quer chegar. E aí, sonhar não tem limite, né? Acho que o sonho é de cada um. Quanto mais alto você sonhar, acho que mais longe você pode chegar. Então, isso é importante. Sonhe alto, tenha um objetivo e tenha metas, né? Meu, sei lá, acho que o sonho de todo atleta aí é ser campeão olímpico, participar, né, pelo menos de uns Jogos Olímpicos. Aí traça objetivos. Meu objetivo esse ano aqui é ser campeão, sei lá, regional, estadual, enfim. Então, essas referências, essas metas são importantes, porque Sem à medida dúvida, sem dúvida. que elas são conquistadas, serve até de motivação para seguir adiante, enfim, para que acho que a motivação é um fator também bastante relevante aí, importante para o treinamento para o atleta, né, para se manter motivado. Então acho que ter esse sonho, ter esse norte é crucial, né, é fundamental para o treinamento, né. Então, falando um pouquinho aí de periodização, né, existe basicamente aí dois momentos, né, seria o período de preparação e o período de competição, né.
Então, como o Cadu já até adiantou aí, nesse momento aí seria interessante a gente estar voltando um pouquinho aí para o período de preparação, né, dando uma luz aí nesse momento. Não adianta, nesse momento, pensar em especificidade do treinamento, porque as competições ainda vão demorar um pouquinho para acontecerem, né? Então, isso que esse link que eu quero fazer aí em relação à periodização, né, com o momento que a gente está Aham. passando, né? Com que Sim, fase sim. também esse atleta se encontra, né? Qual que é o nível desse atleta, né? Então, É, a gente tem essa dificuldade tem que ter ajustes na periodização mesmo. É difícil você preparar um atleta somente com treinamento indoor. Então, existem dificuldades para isso, mas é possível sim a gente fazer ajustes na periodização que vão trazer benefícios de performance. Eu vejo dessa forma. A gente tem essas limitações de não ter os sistemas de competições que você levantou assim, que é fundamental. O atleta não tem a competição para fazer, né? A não sei que ele faça. O Swift permite isso, né? O treinamento em rolos você entra, você consegue fazer uma competição, marcar um pedal em grupo e tudo mais, mas não é competir de verdade, né? Você não está ali com vento na cara, tomando decisões, pilotando a bicicleta. A gente fala é muito mais físico o treinamento indoor do que a competição em si. Mas eu acho que dá sim para fazer uma boa preparação para o treinamento indoor, para chegar no momento que tiver liberado para treinar em ambiente aberto, tá já com uma bagagem boa de adaptação. Então, o que eu fiz, né, de ajuste no treinamento? Uma redução do volume, então não dá para a gente fazer o mesmo volume que fazia antes, e um aumento dos treinos de alta intensidade. Então, o que eu estou aplicando? Um método de treinamento que chama Speed Endurance Training, que é o treinamento de velocidade de endurance. E como é que é esse tipo de treinamento? A gente tem dois tipos. O de produção, que a gente chama de produção de lactato, aquele que você faz uma relação de esforço-pausa de 1 para 5. Então, por exemplo, se você fizer 10 segundos de esforço máximo, próximo do máximo, você descansa 50 segundos. Então, relação de 1 para 5. Faz de 20 segundos, descansa 100 segundos. Então, 1 minuto e 40. Então, esse tipo de treinamento, ele vai trazer uma adaptação que o atleta consegue dar um maior número de sprints, se recuperar mais rápido entre os sprints. Então, uma situação que acontece, por exemplo, no ciclismo, aquelas provas de circuito, que vira e arranca. Circuito que você fica fazendo voltas, vira, arranca, você entra na bicicleta, recupera, vira e arranca. Então, esse é um tipo de treino parecido com que é uma situação de prova que vai trazer esse benefício de performance. Então você vai estar preparado para essa situação de prova. O mountain bike, por exemplo, picos de potência em top curto, saídas de curva, que você tem que sair da curva e acelerar, largada, chegada. Então é um sistema de treinamento, esse de velocidade de endurance, muito efetivo para esse tipo de treino. A gente tem um outro tipo de speed endurance training, que é o de manutenção. De manutenção já é um esforço uma relação de esforço pausa de 1 para 3. Então, por exemplo, 10 segundos de esforço para 30 segundos de recuperação. 1 minuto de esforço para 3 minutos de recuperação. Então, esse tipo de treinamento de velocidade de endurance, ele tem como objetivo fazer com que o atleta suporte pedalar em alta intensidade por mais tempo. Então, ele fica mais resistente na alta intensidade. Então, por exemplo, você pode fazer isso num período anterior aos blocos de treinos aeróbicos de alta intensidade, que na hora que ele chegar nos aeróbicos de alta intensidade, por exemplo, 5 tiros de 4 minutos, 5 repetições de 4 minutos, de 5 minutos, ele sustenta essa intensidade alta, aeróbia alta, em função desses sprints curtos. Então, esses sprints curtos também melhoram o VO2 máximo e fazem você sustentar a intensidade alta por mais tempo. Então, em várias situações de prova, você consegue, com esse tipo de treino, sustentar o esforço com mais intensidade. Então, é um tipo de treino que você consegue fazer no rolo, sprintar mesmo, com essa relação de esforço, se você quer mais produção ou mais manutenção da intensidade, e é uma maneira de pelo menos fazer a manutenção da performance. Aí o que alguns estudos viram?
se você implementa junto com esse tipo de treino um pouco mais de volume de baixa intensidade, então treinos mais longos, de baixa intensidade, de 1 a 2 horas e meia, você consegue melhorar a sua performance. Então, misturando esses dois tipos de treino, é possível fazer. Eu implemento esse tipo de treino independente do isolamento ou não, mas eu estou usando Aham. muito mais agora para alguns atletas e funciona. Funciona para atleta amador, para moderadamente treinado, para atleta treinado. Para altamente treinado também utilizo, mas não tem estudos que comprovam que melhora para altamente treinado. Mas na prática eu já implemento e vejo que tem um efeito muito bom. Os estudos são Ah, feitos com legal. esses níveis de atletas um pouco abaixo de elite e mostram um efeito grande. Mas eu acredito que porque é difícil estudar atletas de elite. Eles têm o período competitivo é mais complicado. Né? Então a maioria dos estudos são feitos com essa população menos treinada. Então esses são Não, legal. alguns recursos aí. Então, a diminuição de volume e aumento desses treinos de alta intensidade, de velocidade de endurance, né? É Não, muito interessante se fazer. Adu, você falou do treinamento em bloco, né? Existem basicamente aí dois tipos de periodização, né? A periodização, dois modelos, né, melhor dizendo, né? O modelo Sim. tradicional, né, e o modelo em blocos, né? O modelo tradicional é mais recomendado aí principalmente para atletas iniciantes, né? Onde, só para quem não sabe, o modelo tradicional, o incremento da carga ele é menor, ele vai com o passar, em um volume maior no início, com o passar do tempo, né? Você vai intensificando os treinos e diminuindo talvez essa duração, né? O treinamento em bloco ele já é concentrado, né? Você vai treinar força, você concentra na força, você vai treinar velocidade, você concentra a velocidade naquele momento, né? Principalmente pelo sistema de competição atual, né, onde exigem várias competições. Para o treinamento de velocista, tá, vamos falar de atletas já de alto nível, está bastante claro aí que o treinamento em bloco tem se mostrado mais efetivo, né? Agora, como que você lida com essa questão de periodização, com os diferentes níveis de atletas, o iniciante ali, você tem dado essa diferenciação? Como que você tem trabalhado isso? Como você tem abordado tanto o método, né, de periodização tradicional quanto em bloco? Eu uso os dois sistemas, dependendo do atleta, e muitas vezes eu faço um mix entre eles, não é tão fechado. E eu vou te falar que tem estudos hoje, você falou que melhora para os esportes que tem de velocidade, treinamento em bloco, e hoje Aham, tem estudos muito bons que mostram que melhora para atletas de endurance também. Então, ah, legal. eu complementando aí essa questão das diferenças do treinamento tradicional da periodização tradicional para a periodização em bloco, a tradicional ela mistura vários tipos de treino, então você vai fazer força, velocidade, longo, e não é tão concentrado, né? E no período específico do treinamento tradicional, você usa 2 intervalados por semana, 1 a 3, na verdade, né? Intervalados por semana, e dessa forma muitos atletas foram medalhistas, até hoje é utilizado e é o tradicional, é o que a gente tem certeza que funciona bem e para a grande maioria dos atletas. O treinamento em Não, bloco, legal. ele já é por exemplo, você pode fazer uma, 2 semanas com 25 horas de treinamento de baixa intensidade. É importante nesse período de baixa intensidade colocar algumas pitadinhas de alta intensidade, coisa curta, né? Só para fazer uma manutenção desse tipo de adaptação, mas a grande concentração é de volume, de baixa intensidade, tão longão. Então é difícil fazer isso nesse momento. O que eu tô para aqueles atletas que eu treino que já estão bem adaptados com o treinamento indoor, que já tem uma adaptação para longo, a gente está conseguindo fazer um bloco de volume médio, não tão alto como se fazia antes. E quando a Aham, gente entra no bloco de alta intensidade, existem estudos que eles fizeram 15 intervalados em 11 dias. Então, uma concentração muito grande de intervalado, então, ou 7 intervalados em uma semana, um intervalado por dia. Então, ele faz esse bloco de intensidade, né? Então fez o bloco de volume, faz esse bloco de intensidade, recupera, e aí você vai recuperar com um treino forte por semana, volume médio, deixa o atleta recuperar. Muito importante porque, poxa, mas fazer 7 intervalados em uma semana não é muito. É muito, mas
os estudos viram que não leva ao overtraining. O importante, depois desse período de concentração de carga, deixar o atleta recuperar. Então, o atleta tem que ficar, às vezes, semanas recuperando. Então, tem estudos que mostram a comparação de atletas que fizeram treinamento em bloco e treinamento tradicional. E estudos com 5 semanas de intervenção, de 12 semanas. Então, eles viram que a melhora foi muito parecida, mas teve uma tendência superior ao treinamento em bloco. Então, me parece que essa é a grande mudança aí na preparação, tanto esses treinos de Speed Endurance Training, quanto esse modo de treinamento em bloco. Então, é bastante interessante, é o que a velocidade sempre fez há muito tempo, e poucos faziam na parte de Endurance, agora a gente está começando a ver vários estudos. Então, é muito interessante esse tipo de trabalho. E é possível fazer na quarentena, mas no nível, a parte de concentração de volume de baixa intensidade fica prejudicada, né? Mas é possível fazer essa concentração de intervalados de uma semana e fazer um processo de recuperação interessante também. Então, acho Legal. que vale... a questão do treinamento indoor, eu acho que a gente pode diminuir um pouquinho o volume, manter a intensidade, ter cuidado com a questão do sistema imunológico. Então, não vai fazer um bloco de intensidade, um bloco de volume com o atleta cansado, sem estar totalmente recuperado. Aí você vai causar ali um risco maior de pegar uma infecção respiratória que a gente não quer evitar nesse momento. Né? Tudo que não pode acontecer, né? Então, é bacana. E até mesmo porque, né, o sistema atual de competições, as competições vêm aumentando, né, o nível de intensidade, a quantidade de vezes que o atleta tem que competir, enfim. Então, é importante também rever, né, essas questões metodológicas do treinamento também, né? Então, Eu busco fazer um mix entre esses dois sistemas, né, de periodização em bloco e em tradicional. E dependendo do atleta, quando ele é muito treinado, eu estou partindo mais para esse trabalho em bloco. Eu acho que vai muito ali das decisões. Treinamento é uma coisa que você tem que entender o atleta, ver as respostas. Então é um processo de longo prazo mesmo. Tem que testar um sistema de treinamento. Tem atleta que eu já coloquei Speed Endurance Training, não teve uma resposta boa. Aí voltei mais concentrado no treino de VO2 máximo, de FTP. Então vai muito da individualidade biológica, né? A gente fala desses sistemas de treinamento, então tem pessoas que vão responder melhor que o tradicional, outros melhores com bloco. A quantidade de estímulo é diferente de uma pessoa para outra. Então é um grande quebra-cabeça. Tem até, a gente que é da área de treinamento, tem até autores que falam que é a arte do treinamento. Né? Então você tem toda a ciência em volta, mas existe coisas que você só consegue mesmo com experiência. No Né? dia a dia, né? Até mesmo No dia a dia. para se preparar um atleta faz-se anos, né? Então, para quem entrou depois aí, nós estamos realizando aqui uma live sobre treinamento, sobre ciclismo. Eu sou o Firmino, sou gestor do alto rendimento da Confederação Brasileira de Ciclismo. O Cadu é coordenador das seleções de mountain bike. Então quero mais uma vez aí agradecer a presença de todos aí. Enfim, vamos continuar aqui. O Cadu falou um pouquinho para a gente aí sobre o treinamento indoor, sobre os treinos no rolo, né? Mas não é só o treino de rolo que dá para se beneficiar também, né, pessoal? Dá para a gente fazer também um trabalho bastante voltado aí para o core, né, para braço, para membros superiores e até mesmo para as pernas, né? Dá para a gente explorar aí bastante coisa nesse sentido, né? Como eu até já falei, todo exercício, né, todo meio de treinamento é importante. Primeiro é importante determinar que momento da periodização você está, né? Como se você está na base, né? Ou se você está ali no período de preparação, ou se você está no período de competição, né? Então, como a gente até disse aí, já comentamos, não sei se todos concordam ou não, se alguém pensar diferente também, por favor, compartilha com a gente aí. Acho que esse é um momento bastante interessante aí, onde a gente tem o pessoal do ciclismo aí envolvido, toda a comunidade aí, ou boa parte dela pelo menos. Acho que é um momento bastante oportuno aí para a gente estar compartilhando, né, essas informações e as experiências, né, o que cada um tá passando, né. Então, determina esse momento da periodização, se é um período de base, ou se é um período preparatório geral, ou um período preparatório específico. Momento competitivo, a gente já sabe que não é. E dentro disso, dentro da seleção dos exercícios, né, dos meios de treinamento, é importante também classificá-los, né, entre exercícios gerais, né, e os exercícios especiais. Os exercícios gerais, eles servem como
eles servem para o desenvolvimento, né, funcional do organismo, e eles podem ou não corresponder ao exercício competitivo, né? Aí é importante também a gente olhar por dois aspectos, né? Os aspectos neuromotores e também os aspectos metabólicos, né? Então, sim, é sim. importante a gente ter esse cuidado e essa classificação, né? E o exercício especial, ele ocupa aí um lugar primordial, né, na periodização em todo o sistema de treino, né? Então é isso que a gente tem que buscar. Para quem ainda não tem tanta familiaridade, para o momento mais inicial do treinamento, a nossa ideia aqui, pessoal, não é se aprofundar no treinamento, tá? É só despertar aí alguns insights, para quem já conhece, está revendo aí os conceitos, e para quem não conhece, está tendo uma oportunidade aí, de uma forma, apesar de breve, mas eu garanto para vocês aí que a gente está trazendo aí o que tem de mais relevante aí nos aspectos do treinamento, né, da forma mais resumida possível. Mas depois também estamos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Então, dentre os exercícios que a gente pode também explorar aí, os exercícios gerais, eu queria citar alguns aí, que são os saltos. Acho que os saltos são um importante meio para o desenvolvimento da força, né, para a manutenção também dessa força geral, né? Muito importante nessa fase, né? Muito importante essa fase. E dá para se fazer também treinamentos combinados, né, saltos seguido de tiros no rolo. Acho que essa transferência do gesto, principalmente, é bastante importante, né? E os saltos, eles têm também bastante variações, né? Saltitos, saltos verticais, salto com contramovimento, salto sobre barreira, salto com sobrecarga, né? Que também alguns chamam salto com barra. Não precisa ser necessariamente uma barra, pode ser um colete, uma carga aí reduzida, né? Saltos em profundidade também. E aí eu só queria compartilhar com quem está nos assistindo aí que tenham cuidado, né? Quem é iniciante, né, ou quem nunca experimentou esse tipo de treinamento, ele é bastante impactante, principalmente para a musculatura, né? Sim, sim. Então, a superfície, né, de preferência uma superfície macia, até mesmo o ciclismo não é um esporte de alto impacto, então não necessita de ter essa reatividade extrema, né, como talvez um saltador. Então, acho que esse cuidado, essa preservação, principalmente das articulações, é importante, né? E se bem realizado, provavelmente não vai gerar nenhum tipo de lesão, né? Isso que eu acho que é interessante destacar também, pelo menos é o que eu gostaria de destacar para quem está nos vendo, e é um importante meio. E além, né, outra característica importante dos saltos é que além dele recrutar também um número grande de unidades motoras, de repente, dependendo a intensidade desse salto, ele também pode recrutar o mesmo tanto de unidades motoras aí como um agachamento com alta carga. E a vantagem é que esse recrutamento é rápido, né? Esse movimento ele é mais rápido do que um agachamento. Então, isso é importante a gente levar em consideração, né? O movimento, a velocidade do movimento também, né? Nesse sentido, Cadu, você vem trabalhando alguma coisa? Como que você tem orientado o pessoal? Nesse tempo de pandemia, tem dado um foco maior, uma atenção maior para esses exercícios gerais, essa preparação, alongamento também é bastante, Sim, acho que sim. é bastante importante, não só no ciclismo, mas para qualquer modalidade, né? A gente tem a questão que as academias estão fechadas, né? Então, o levantamento de peso é extremamente efetivo para o ciclismo. Então, a gente tem um aumento, quando a gente aumenta a força, por exemplo, no agachamento, no leg press, a gente tem melhora da intensidade do VO2 máximo. Então, o atleta consegue produzir uma potência mais alta para o mesmo consumo de VO2. Então, por exemplo, um VO2 de 70 ml, ele produzia 400 watts e agora com um treinamento de força ele consegue produzir 420 watts, né, em função do treinamento de força. A melhora de sprint, então a gente sabe que treinar força melhora sprint. Você que é da área do velódromo, né, foi atleta do velódromo, sabe dessa importância de desenvolvimento. Então é fundamental o treinamento de força. Então os atletas não têm academia para fazer. Alguns atletas que eu treino têm em casa os equipamentos, mas a enorme maioria não tem. Então o que a gente acabou fazendo? Exercício para fazer com o peso do corpo, né, que dá para trabalhar bem. Alguns compraram o TRX, pezinho, caneleira. Então a gente fez um apanhado geral, né, de exercícios gerais e com esses acessórios de funcional para fazer o treino.
e para alguns que já têm experiência, o salto. Então, se sabe que o salto também aumenta a força. Se aumenta a força, vai melhorar também sprint, vai ter ganhos de performance para o ciclismo. E claro, quando o salto associado com treinamento de força, melhor ainda. A gente tem um ganho maior. Claro que se eu fosse escolher entre treinamento de força e treinamento com saltos, pro mountain bike, eu escolheria o treinamento com levantamento de pesos. Se fosse para escolher entre um ou outro. O que eu faço é eu uno os dois. Então eles fazem, tanto os de elite, mais experientes, fazem o treinamento de força. Então, o importante do treinamento de força, eu sei que não é o caso de agora, né? Mas para quem tem o equipamento em casa, é sempre produzir o movimento com velocidade. Então você vai fazer o agachamento, desce devagar, explode para fazer com que o neurônio dispare o impulso nervoso com velocidade e simule um pouco mais da velocidade de execução. E o salto também, ele aumenta a força e tem uma velocidade alta de execução. Então, existe uma transferência. Né? Uma coisa que você pode fazer, se você tem um rolo, você pode fazer salto, descansar um tempinho, sprintar na bike. Então, você trabalha a força antes e depois transforma isso em movimento. Né? Então, para alguns atletas que têm esse mecanismo, por exemplo, o Cocuzzi, ele faz lá o agachamento dele, descansa e vai sprintar na ergométrica. Né? Na ergométrica, aquela antigona da Monarch. Então, a gente consegue transferir, eu vi um efeito muito bom com relação a isso. E como você falou, quem vai fazer trabalho com salto tem que começar devagar. Né? Então, pode começar com saltitos, vai com salto um pouquinho mais alto, né? Depois saltos mais altos, né? Vai aumentando a altura dos saltos e depois vai para uma pliometria. Né? Pliometria, a exigência é muito maior e pode dar lesões. Então tem que ter cuidado com a aplicação desse tipo de treinamento. Tem que ter um profissional para estar introduzindo da maneira correta esse sistema de treinamento. Né? E até entrou, acho que uma pergunta bastante interessante aqui do Ressol Personal, vou ver se eu não pronunciei certo, em relação à transferência, né, dessa força, né? Então, vale destacar que se a gente está num momento, vou falar aqui um pouquinho, Cadu, depois você complementa também aí, acho que é importante, que nem eu já disse anteriormente, é importante a gente se situar em que momento da periodização, né, a gente está, é claro, e depois classificar os exercícios entre gerais e especiais. Então, o exercício de musculação é um exercício geral, um serviço que serve ali, é um meio de treinamento direcionado para o condicionamento, para a preparação. Então, para uma fase mais inicial, sim, é recomendável a utilização desses exercícios, e para uma fase mais avançada, nem tanto. É claro que a gente, como eu já disse, a gente tem diferentes modalidades, disciplinas no ciclismo. Os velocistas, que tem uma grande exigência de força, vão explorar desses meios, principalmente de agachamentos e saltos com uma maior intensidade, até os momentos próximos da competição, né, períodos mais próximos, e até mesmo, por exemplo, uns pouquíssimos saltos para aquecimento, né, para esse aquecimento neuromuscular. Isso é bastante relevante para um velocista. Né? Para umas provas de fundo, o atleta ainda tem um tempo maior ali para aquecer. Essa prontidão neuromuscular para o velocista, para quem é da área da velocidade, é bastante importante, é bastante relevante. Então, no tocante aí a transferência, a especificidade, é isso que tem que levar em consideração. Né? Você está no momento mais inicial, se o atleta também é um atleta mais iniciante, acho que vale a pena sim explorar um pouco mais esses meios, né? Criar aí uma estrutura muscular para esse atleta, para depois então tá especificando mais o treinamento. Né? Sim, se tivesse que classificar entre exercício de musculação e salto, é lógico, isso varia de modalidade para modalidade, de atleta para atleta, né? Mas é importante também destacar a velocidade do movimento, né? E acho isso é bacana. E até mesmo para quem quer descobrir qual que é o volume ideal de salto, qual que é a intensidade ideal, teste, né? Faça alguns saltos, não existe, né, uma receita para isso, mas faça uma sequência de saltos, na sequência faça estímulos no rolo, né, estilos no rolo, veja até onde está tendo essa transferência. Né? Acho que a partir do momento que começa a ter perdas significativas no treinamento,
no exercício ali, acho que não é válido continuar. É lógico, depende do objetivo. Se você quer trabalhar um pouco mais de resistência, você avança um pouco mais nessa perda, né? Agora, se você quer um trabalho mais específico, acho que não é interessante trabalhar numa condição tão grande de fadiga, né, Cadu? Sem dúvida. E até aproveitando ali a pergunta, que é o assunto que a gente está falando agora, ele perguntou se é melhor musculação ou treino de força na bike. Olha que interessante. Primeiro eu vou falar de um estudo que pegou dois grupos de atletas. Um grupo ficou fazendo treinamento de força na academia, levantamento de peso, e outro grupo não ficou fazendo treinamento de força. Eles viram que o grupo que fez o treinamento de força durante 25 semanas, então praticamente metade do ano, então ele fez um início de temporada com 2 sessões por ano, e o restante, durante 8 semanas, eu não lembro exatamente o número de semanas que eles fizeram essa preparação com 2 sessões por semana de força, e depois a maioria das semanas, um treino por semana de musculação. E esse grupo que fez musculação melhorou a performance, mas o grupo que não fez musculação manteve o rendimento, então atingiu um patamar, manteve o rendimento, e outro grupo continuou a melhorar a performance em função do treinamento de força. Legal. Muito E interessante. outra... Oi, desculpa, pode continuar. E depois teve um outro estudo muito legal, que aí é a questão da preparação do treinamento de força geral e depois do treinamento de força específico. O que eles fizeram? Antes do início da temporada, no período transitório, o pessoal fez, um grupo de atletas fez musculação pesada, né? Os 2 grupos fizeram musculação pesada, melhoraram o sprint, os 2 grupos melhoraram, tiveram uma melhora de sprint, e o grupo que fez, ficou um grupo treinando só musculação, só levantamento de peso, e o outro grupo começou a fazer sprint na bike. Então o que aconteceu? O grupo que continuou fazendo só treinamento de força parou de melhorar sprint, obviamente, então ele teve um ganho inicial em função do treinamento de força na academia, e o grupo que começou a treinar sprints começou a ter ganhos de velocidade no sprint. Então ele continuou a desenvolver a capacidade de sprintar. Então faz todo sentido, né? Você fazer uma preparação geral, né? Isso é comprovado cientificamente. A gente faz isso no dia a dia, mas quando eu li esse estudo é muito recente. Se não me engano é 2019 ou 2018. Ele comprova que é importante fazer esse geral e depois colocar o treinamento de força. Isso a gente sabe do treinamento, né? O Antônio Carlos Gomes fala muito disso, né? Das experiências dele lá com... Então a gente sabe que isso acontece. Mas quando você vê um estudo científico com ciclismo e bem controlado, fica claro, né? Essa necessidade de fazer as duas coisas e de uma forma... o que faltou nesse estudo é se esse grupo que fez sprint continuasse fazendo treinamento de força também em paralelo, então eles pararam de fazer força e foram fazer só sprint. Né? E num período mais prolongado, no decorrer do ano inteiro. Então, fazendo sprint e força, o quanto que ele melhoraria em comparação ao outro grupo que só treinou força. Ou um grupo que não treinou Cadu, nenhuma área de força. E isso para atletas de fundo? Para atletas de fundo. Ah, legal. Eles mediram, pessoal, nesse estudo, eles mediram sprints de 6 segundos e 30 segundos. Eles viram melhoras também na intensidade de VO2 máximo e no FTP. Então, mas foi muito curto, 8 semanas só, então teria que ser uma coisa mais prolongada mesmo. Legal. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final dessa live, eu vou derrubar ela daqui a pouquinho, né, quando der o tempo. A gente retorna aqui, tá? A gente vai continuar essa live aqui e a gente vai responder algumas perguntas aí. Eu vi aí que o Marcos Coutinho fez uma pergunta bastante interessante aí sobre sprints na subida. Eu vou falar um pouquinho aí, Marcos. Se não der para concluir agora, a gente derruba, volta com ela aí, tá? Para quem chegou depois aí, eu sou o Fernando Firmino, tá, pessoal? Gestor do alto rendimento, Cadu, treinador esportivo, Cadu Polazzo, né? Também coordenador das seleções brasileiras de mountain bike. E a gente está aqui falando sobre treinamento e ciclismo, né? É um assunto bastante grande, acho que renderia várias lives aí, mas enfim, o intuito é estar aqui reunindo toda a pessoal aí, toda a comunidade do ciclismo, e a gente podendo trocar um pouco dessas experiências aí, principalmente nesse momento aqui, né? Como lidar com essa situação, né? Com essa pandemia, né? Então, Marcos, falando... Oi, pode falar, Cadu. Não, acho que tem muita coisa legal para falar ainda, se a gente puder abrir outra live, vai ser interessante. Eu vi várias perguntas aqui bacanas. Vamos lá, vamos aproveitar esse momento. Então, Marcos, falando um pouquinho dos sprints na subida,
como eu disse, é legal você classificar os meios, legal não, é importante você classificar os meios, né, de treinamento entre os exercícios gerais e os exercícios especiais, né? Como a gente falou aí do treinamento em pesos, né, e saltos são exercícios gerais, porque eles não têm o gesto da competição. Porém, os exercícios de tiro em subida, principalmente, são exercícios de força especial. Aí eu queria, já entrando até um pouquinho em controle de treino, né, controle da carga do treino. O que é a carga do treino? É a soma de todos os esforços realizados, né? Ela pode ser definida basicamente aí como a relação entre volume e intensidade, né, do treinamento. E ela pode ser a carga externa tanto e também a carga interna. Então a carga externa é o que comumente a gente controla, né, volume, intensidade, distância, tempo, etc. e tal. E a gente também tem esse efeito da carga interna do treinamento no organismo do atleta, né? Então, se você fizer o mesmo treino em dias seguidos, certamente o seu desempenho vai diminuir. Você fala, poxa, estou treinando da mesma forma, mesmo volume, só que o treino está diminuindo. O meu desempenho está sendo reduzido. É porque essa intensidade do treino para o organismo ela está sendo diferente, né? Então, isso é difícil de quantificar na prática, mas é importante se ter isso, levar isso em consideração. E até a pergunta, pegando um gancho aí com uma pergunta que o Roberto, nosso amigo também da ABT, fez aí, treinamento de LPO. Ó, Roberto, falando pelos velocistas, tá? E eu vivenciei bastante essa modalidade, né? O ciclismo de velocidade. Sim, o exercício de LPO, eles são utilizados, mais explorados numa fase inicial do treinamento, depois, com o avanço do período de treinamento, é feita a manutenção, né, desses estímulos, né? Mas sim, o treinamento de LPO, ele tem aí uma participação, pelo menos para os velocistas, bastante grande, né? E o Cadu também já comentou que para os esportes de fundo também, esses exercícios mais intensos também vem ganhando aí uma participação e vem demonstrando bons resultados, né? Pessoal, ó, a gente está... Levantamento de peso, né? Seja ele LPO ou musculação. O importante é aumentar a força da perna, fazer o movimento com velocidade para transferir isso para a pedalada. Legal. Pessoal, eu vou derrubar essa live aqui, tá dando tempo aqui já, e na sequência eu vou reabrir ela e a gente continua com essa conversa aí, que tá terminando o aquecimento ainda, né, Cadu? Bora lá. Tem muita coisa. Bom, vamos lá.